Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da BRF-SA. Informamos a todos que essa videoconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.brf-br.com/ri, onde a apresentação encontra-se disponível na plataforma webcast. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, após o discurso, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Solicitamos que cada participante faça apenas uma pergunta. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. As declarações contidas nesta conferência relativas à perspectiva dos negócios da empresa, as projeções da empresa, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico geral do país e do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que esta conferência está sendo gravada. Esta videoconferência será apresentada pelo Sr. Lorival Luz, diretor-presidente global, e estão presentes também os demais vice-presidentes da companhia. Passamos a palavra agora para o Sr. Lorival Luz, que dará início à videoconferência. Sr. Lorival, por favor. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por estar aqui junto conosco na divulgação de resultados do terceiro trimestre da BRF. Mais uma vez, a gente está fazendo essa divulgação por vídeo, com o objetivo que a gente possa ter aqui uma interação melhor com todos vocês, podemos passar com mais clareza os nossos resultados e as nossas perspectivas. Mas, antes de começar a ir para a apresentação, eu quero aqui demonstrar um pouco e falar um pouco do meu orgulho, da minha satisfação com os resultados que estão apresentando, que vão apresentar esse ano. Pelo sexto trimestre consecutivo, estamos reportando um resultado bem acima dos patamares reportados ainda em 2017, 2018 e até no início de 2019. E isso eu acho que demonstra a assertividade da estratégia traçada e, acima de tudo, da nossa capacidade de execução e de entrega. Esses resultados que vocês vão ver, nos dão muita confiança e muita segurança para dar aí novos passos no futuro da companhia. E nós, todos aqui da BRF, nós temos muito orgulho do que estamos fazendo, do que fizemos e da forma como estamos fazendo. Nossa cultura, nossos procedimentos, nós não fazemos qualquer negócio a qualquer preço e acreditamos que devemos fazer tudo de forma sustentável, com integridade, com qualidade e com segurança. E, nesse sentido, acredito que a BRF foi uma das empresas brasileiras que este ano mais investiu na saúde e na segurança das pessoas de todas as comunidades. Nós fizemos isso mesmo em detrimento de algum impacto temporário nos resultados financeiros e até de market share. E nós, aqui na BRF, acreditamos que a saúde e a vida das pessoas têm sempre a prioridade. Com relação aqui à agenda dessa apresentação, eu vou fazer uma breve apresentação de cerca de 15 minutos e, na sequência, nós vamos abrir para as perguntas e respostas, onde estarão todos os vice-presidentes da companhia para esclarecer e bater um papo com vocês. Então, indo para o primeiro slide da apresentação, onde nós falamos do resultado do terceiro trimestre, quero destacar aqui, mais uma vez, as margens, tanto bruta como a margem EBITDA, que nós estamos reportando. E uma geração de caixa, um fluxo de caixa livre de quase R$1 bilhão. E junto com
a liquidez, a disponibilidade que nós temos de 15 bilhões de reais, uma alavancagem de 2,9 vezes, que se não fosse a variação do dólar, estaríamos abaixo de 2,5 vezes, demonstram a fortaleza da companhia e onde nós chegamos com o atingimento do resultado e de um lucro acima de 200 milhões de reais. Mas no próximo slide, onde nós mostramos uma sequência de resultados desde o primeiro trimestre de 2018, eu quero, de fato, reforçar a jornada que nós estamos fazendo, implementando na BRF. E um objetivo de termos uma margem absolutamente mais estável, um crescimento adequado e, acima de tudo, também sem solavancos e evitando, assim, uma volatilidade nos nossos resultados. Foram 6 trimestres de margens brutas na casa de 24%, 25% e uma margem EBITDA na casa de 14%, 15%. Mesmo neste ano, onde tivemos e ainda vivemos os impactos da pandemia da Covid-19, o que mostra a fortaleza e a robustez dos nossos processos e da estratégia passada. Indo para o próximo slide, eu queria aqui fazer um pouco uma reflexão com vocês e demonstrar um pouco do que foi e do que tem sido essa jornada dentro da BRF. E aí chamo a atenção de vocês por uma simples comparação com fatos e dados. Do que foi e do que era e como estava a BRF nos seus 9 primeiros meses de 2018 e onde nós estamos agora, 2 anos depois de um trabalho forte, de uma estratégia traçada e de um alinhamento entre todos dentro da BRF, da nossa equipe, dos nossos funcionários integrados do Conselho de Administração. Margem bruta, vocês estão vendo, saiu de 15% para 23,5%. A margem EBITDA praticamente dobrou, saindo de 7,4% nos 9 meses de 2018 para 12,9% este ano, mesmo com as despesas extraordinárias de Covid que nós tivemos. Nós saímos de um prejuízo de 2,4 bilhões para um lucro de quase 500 milhões. E o prazo médio da dívida, o que reforça a nossa disciplina financeira, praticamente triplicando, saindo de um prazo médio de 3,4 anos de dívida para 9,5 anos. Uma alavancagem pela metade, saindo de 6,7 para 2,9. Se não fosse, como eu já disse, o impacto do crescimento do dólar, estaríamos abaixo de 2,5. Mas, unindo essa alavancagem e o prazo médio da dívida, uma estrutura de capital absolutamente forte, sustentável e adequada para o momento e para o que nós estamos traçando. E, como consequência disso, um aumento significativo do retorno da companhia. Então, eu acho que é importante a gente ter essa reflexão para realmente colocar tudo que nós fazemos, e a gente tem dito isso desde o início, nós olhamos e miramos o médio e longo prazo da companhia para que a gente tenha uma companhia cada vez melhor e mais forte. E isso, obviamente, não veio de graça. Então, passando para o próximo slide, eu vou mostrar para vocês algumas estratégias traçadas e uma execução que foi feita e que nos levaram a esses resultados. O primeiro deles, trabalharmos sempre para buscar a eficiência cada vez maior nos nossos custos e despesas, assegurando uma estabilidade das nossas margens e uma rentabilidade adequada que possa e permita que a empresa continue investindo em novos produtos
novos processos. É uma busca constante pela eficiência, por produtividade. E aqui é um exemplo. Nós pegamos aqui um comparativo com uma base 100 do índice do custo de produção da Embrapa, dados públicos, e mostram qual foi a curva desse crescimento, do aumento desses custos. E qual foi o CPV da companhia, da BRF, e a nossa capacidade, de forma ampla, também, como se movimentou o preço com relação aos principais insumos da companhia, uma capacidade adequada e, de novo, falando com vocês, o insumo para nós é absolutamente estratégico e nós tomamos a melhor decisão para que tenhamos sempre o custo mais adequado, mesmo que pontualmente a gente tenha algum aumento de capital de giro, porque o mais importante é termos esse insumo garantido e eficiente. E mais uma série de iniciativas que nós fazemos aqui. Mas eu reforço, a prioridade é rodarmos a um custo sempre nós fazemos a gestão de forma sustentável da nossa operação. E a nossa capacidade de fazer isso no próximo trimestre e para o próximo semestre do ano de 2021 segue e seguirá essa tendência, pois estamos gerenciando a companhia de forma absolutamente preventiva e planejada, segundo esses preceitos aqui. Outro fator importante no próximo slide. Temos as marcas mais fortes, mais admiradas e preferidas do mercado. E isso são dados tanto de Kantar, Top of Mind de Folha, outras pesquisas que temos por aí. Tanto Sadia, Perdigão, quanto Turquoise. E isso é demonstrado pelos investimentos e pela forma que a gente faz isso na relação com os nossos consumidores. Com respeito, com adequação, com credibilidade, ouvindo nossos consumidores e as necessidades dele, e com consistência na entrega, com consistência na qualidade dos nossos produtos, e fazendo os investimentos de forma robusta, adequada, ponderada, e deixando nossos produtos cada vez mais acessíveis aos nossos clientes e consumidores. Nós expandimos os nossos clientes movimentados, mais uma vez, quase 10% em relação ao trimestre anterior. Nós atingimos agora mais de 260 mil clientes ativos com a nossa estratégia comercial e com o nosso posicionamento. Então, temos os custos, a forma de gerenciar de forma adequada e produtividade, temos as marcas, e no próximo como nós temos cada vez mais um portfólio para produtos e valor agregado na apresentação. A rentabilidade crescente, margem de dar maior, fruto dos 2 pontos anteriores que eu mencionei, e também o investimento que temos feito em inovação, lançamento de novos produtos e adequação desses produtos para a ambição e o desejo dos consumidores. Ou seja, trazendo mais praticidade, qualidade, sabor, segurança alimentar, movendo esses produtos, como vocês podem ver, para uma participação cada vez maior. Ou seja, um mix do nosso portfólio cada vez mais adequado
e que garanta a sustentabilidade aí e o crescimento das margens da nossa operação. Exemplo disso, no próximo slide, eu estou no slide número 9, a quantidade de produtos e SKUs que nós lançamos. Nós reestabelecemos os investimentos no nosso time de P&D, de desenvolvimento de produtos, de adequação de produtos, tanto no mercado local como no mercado internacional. Esse ano, nós já lançamos, já colocamos no mercado cerca de 170 SKUs. E teremos mais lançamentos irrelevantes e importantes também nesse terceiro trimestre. E o nosso objetivo é, de fato, estar presente em todos os momentos de consumo dos nossos clientes e consumidores, e nos locais onde eles tenham a necessidade de ter nossos produtos. E é assim que a gente está desenhando, tem traçado a nossa estratégia. Então, o que eu quero passar um resumo é a forma e a consistência e as prioridades que nós fizemos e executamos para entregar esses resultados. Indo para o próximo slide, acho que um ponto importante, acho que é importante relatar, obviamente, o impacto do mercado chinês, a expansão que nós temos feito por novas habilitações para novos mercados. Com relação à China, a demanda e a produção deles continua ainda bastante inferior ao que era em 2018, antes da febre suína africana. Isso tem recuperado, mas como vocês podem ver no slide da esquerda, uma recuperação do plantel ainda baseado em fêmeas com baixa aptidão, o que demonstra do lado direito que eles ainda estão na sua produção mensal ainda bem abaixo da necessidade em si. E vocês têm os patamares de 2018, isso não acontecerá em 21, também não em 22, também em 23, mas isso deve acontecer mais para 2024, 2025. Ou seja, ainda temos aqui um período de forte demanda e de um mercado externo demandante e que continuará trazendo oportunidades, a despeito de volatilidades ou fluxos mensais que possam variar, mas a tendência e a expectativa de forma consistente nos próximos anos é positiva e alta. Mudando um pouco o rumo da nossa conversa, é com muito, acho que, orgulho que a gente demonstra o que temos feito nessa jornada. Uma jornada saindo da patamar de 6 vezes de alavancagem para 2,9 vezes de alavancagem. Como eu disse, mesmo com o impacto do câmbio. Lembre que grande parte do nosso endividamento é em dólar e temos o efeito da marcação dessa dívida no final dos trimestres impactado por esse resultado. Saindo de $1 abaixo de 4 para $1 na casa de 5,60. Essa variação praticamente fez com que a marcação da nossa dívida crescesse substancialmente. Mas nós temos feito um trabalho com a geração de caixa, reduzindo nominalmente essa dívida aqui em reais, se fôssemos calcular ou se fôssemos considerar o mesmo câmbio. E fazemos essa gestão de forma complementar. No próximo slide, vocês estão vendo o alongamento do perfil dessa dívida. No primeiro bloco aqui, o final do terceiro trimestre de 2020, com um prazo de 7 anos e meio, e aí fizemos aqui o exercício pro forma após as operações que nós já realizamos ao longo de outubro desse ano. Algumas liquidações, como vocês podem ver, em 2021, e uma nova emissão também de 30 anos, ou seja, deixando a companhia absolutamente líquida, prazo médio de dívida alongado e com um vencimento adequado, um valor bastante baixo nos próximos trimestres.
Também, indo para o próximo slide, fazemos uma gestão não só do lado financeiro, mas também um foco na gestão sustentável, do campo à mesa. Fazemos isso com foco e cuidado com o meio ambiente e com iniciativas de redução do desperdício, que eu acho que é um efeito para toda a população. Trabalhamos com referência no bem-estar animal, seguindo as melhores práticas e participando das melhores associações, e uma governança transparente, ética e cidadã. Eu acho que demonstra isso, sendo a única empresa que está no LISE, tendo listado já na B3, no Novo Mercado, a BR nível 3, e outras iniciativas que nós já tomamos ao longo do ano. No próximo slide, também eu quero destacar que, enquanto investíamos na melhoria do processo, na gestão comercial, também investimos fortemente na transformação digital, tanto no Go Digital como no Be Digital. Aumentamos substancialmente o investimento nesses últimos anos e vamos investir ainda mais, porque acreditamos que esse processo trará frutos, trará adequação, produtividade para toda a companhia. Nós já fizemos iniciativas conectando todos os nossos produtores rurais, todas as nossas plantas, uma iniciativa com Indústria 4.0, a adequação de todos os pilares do nosso CEL, do Sistema de Excelência Operacional, para que a gente possa ter as medidas adequadas, e mais uma série de iniciativas que proporcionam informações que são trabalhadas e realimentam esse processo numa busca incansável para termos mais produtividade e mais adequação. Indo aqui para as minhas considerações finais, no próximo slide, eu quero concluir a minha apresentação fazendo aqui uma recapitulação do que nós dissemos aqui e do que foi o resultado da companhia. Nós comercializamos nesse trimestre 1,1 milhões de toneladas, um lucro bruto de 2,3 bilhões, um EBITDA ajustado de 1,3 bilhões de reais, uma margem EBITDA de 14%, na casa de 14% pelo sexto trimestre, consecutivo. Lucro, mais um trimestre, um lucro de 200 milhões. Nós avançamos de forma relevante, como vocês viram, os produtos que carregam a fortaleza das nossas marcas e que possuem maior valor agregado. E este é o nosso objetivo, continua sendo e será o nosso objetivo. E seguimos aqui avançando na adequação da nossa estrutura de capital, reduzindo a alavancagem e estendendo o prazo médio de dívida. Indo para o próximo slide, e eu já estou concluindo aqui, eu quero analisar junto com vocês a jornada que nós tivemos de 2018 para cá e olhar diante dos resultados alcançados e de tudo que temos pela frente. Eu quero dizer, eu tenho total confiança, não apenas no presente da BRF, mas também no futuro dessa companhia. Eu estou seguro, convicto, de que nós temos um time engajado, um time unido em torno do nosso propósito. Um time que cuida das pessoas, cuida das nossas pessoas, um time que não faz negócio a qualquer preço. Um time apaixonado pelo que faz, apaixonado pela empresa. E hoje temos uma cultura cada vez mais fortalecida, que é base para um crescimento, que é base para alcançarmos novas oportunidades.
Nós temos uma demanda mundial por alimentos que continua crescendo, a despeito do que pode acontecer com a demanda de uma semana para outra, de um mês para o outro. Mas essa demanda cresce junto com a população mundial, que vai atingir 10 bilhões de pessoas, hoje nós temos 7,8 mais ou menos, até 2050. Então, é uma demanda constante, que vai continuar crescendo. E nós temos produtos e marcas fortes, que te asseguram uma perspectiva de crescimento para nós. E não é só marcas fortes, nós temos as marcas mais admiradas, e que continuam, como vocês viram, crescendo na preferência dos consumidores. E nós estamos evoluindo e investindo cada vez mais em inovação nos produtos e produtos com maior valor agregado. Então, com estes resultados que nós apresentamos agora, eu considero que nós estamos prontos para expandir nossos negócios para uma nova jornada, expandir nossos resultados, expandir também nossos retornos. Nós construímos nosso planejamento para os próximos anos, com foco na nossa cultura, nas pessoas, nos nossos clientes e consumidores, com foco na inovação, no lançamento de produtos, na expansão da nossa empresa e na agregação de valor. Olha, eu digo a vocês, com toda tranquilidade, que nós pavimentamos as bases e os fundamentos para iniciar uma nova etapa de muito sucesso nessa nossa jornada. E no último slide, eu quero aproveitar esse momento e convidar a todos a estarem conosco no BRF Day, no dia 8 de dezembro, quando hoje faremos um evento híbrido, presencial e virtual, respeitando os procedimentos e de acordo com os procedimentos que possam assegurar a saúde e a segurança de todos. Será um dia onde nós dividiremos com vocês um pouco dessa jornada e da continuidade dessa jornada. Então, aguardo vocês, agradeço mais uma vez pela presença e muito obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que cada participante terá direito a uma pergunta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, de Bank of America. Bom dia a todos, bom dia, Lorival. Obrigada pelo call, parabéns pelos resultados. A minha pergunta é, olhando para frente, né, acho que a dinâmica talvez mais importante agora é a questão do custo versus a possibilidade de você manter preços tão bons, né, quanto tem sido nesse TRI, quanto a gente tem visto principalmente a questão de processados. Muito interessante esse gráfico que vocês comparam o custo de vocês versus o custo da Embrapa, né, e como vocês têm conseguido outperformar essa curva, mas a gente tem visto ainda que esse custo ele segue subindo, né. Olhando para frente e vendo que vocês já têm um estoque de matéria-prima bastante considerável para 2021, o que vocês conseguem nos dar de cor de quanto esse custo, do que está contratado em termos de aumento de custo, pelo menos para o primeiro semestre do ano que vem, né? Que tipo de aumento a gente está falando versus o que a gente viu no terceiro TRI, né? A partir do terceiro TRI. E do outro lado, né, como vocês enxergam ainda de possibilidade de repasse? Eu entendo que tem uma questão de mix aqui bastante importante também, mas a gente vê nos próprios dados da inflação que o preço de fato ele está subindo na ponta, né? Existe ainda mais espaço na visão de vocês para subir esse preço? Ou não, uma vez que o Corona Voucher eventualmente acabe, vocês acham que
que esse é o limite? Se você puder dar um pouco mais de cor, como vocês estão vendo essa dinâmica de repasse versus o custo contratado de vocês. Obrigado. Obrigado, Isabela. Eu vou começar falando, depois eu abro aqui, o pessoal do quer complementar a defesa. Eu acho que, assim, com relação ao custo e o posicionamento, o que eu posso dizer para vocês é que a tendência que vocês viram naquele gráfico, ela permanecerá nos próximos trimestres, com segurança para o próximo trimestre e para o primeiro semestre de 2019, de 2021. Desculpa. Nós estamos já com todas as transações, com todas as operações que nós fizemos, com a leitura do mercado das tendências, posso te assegurar que nós continuaremos rodando a patamares bem mais baixos do que aqueles índices da Embrapa que você viu. Eu diria que para você que dali para melhor. Nós estamos muito bem posicionados e vamos entrar no ano de 2021 melhor posicionado do que nós entramos em 2020. Então, acho que é isso que eu posso te dizer. Com relação a repasse de preços ou impacto disso, inflação, nós acreditamos e confiamos, de novo, no livre mercado. E o que tem acontecido de repasse de preço e o que você tem sentido é fruto do aumento de custo, não só da BRF, mas de todas as companhias. Os custos para produzir, o custo para gerir a empresa, isso tem subido para todas as companhias, não só do nosso setor, mas de forma geral, no nosso setor também. Então, o que vai acontecer e o que tem acontecido é a adequação do custo das despesas ao preço do produto final, para que a gente tenha uma cadeia de valor, um ciclo econômico sustentável. Então, não é só um tema de BRF, mas de forma geral. E nós seguiremos fazendo a gestão conforme fizemos nesses últimos trimestres e que vocês viram. Então, é nisso que nós acreditamos, é dessa forma que nós fazemos e temos feito a gestão da companhia. Com relação ao impacto do Corona Voucher, é possível que tenha um impacto negativo, mas eu costumo ver o copo meio cheio, porque também temos uma série de informações positivas. Uma vacina que cada vez mais está próximo de acontecer. Um crescimento que a gente tem visto crescente em vários setores. Crescimento de demanda, crescimento da atividade, uma retomada do PIB, que também tem uma perspectiva de retomada do nível de emprego, retomada de renda de alguma forma, e sempre colocando, nós produzimos alimento com as marcas fortes e admiradas. De forma geral, a população vai continuar se alimentando. Algumas decisões de outros tipos de produtos e setores, elas podem ser postergadas. No caso nosso, ela continuará. E eu reforço isso até pela relação de preço entre os diferentes produtos. Produtos com matéria-prima bovina, suína e de aves. Que hoje, se você olhar e avaliar a correlação entre elas, estão no all-time high, porque também subiram lá. Então, eu vejo de forma positiva o que nós temos para o primeiro semestre do ano que vem. Uma vantagem competitiva no custo e nas despesas, a fortaleza da nossa distribuição e das marcas, e também o setor de alimentos e a correlação com os outros produtos e com os outros alimentos. Então, espero que eu tenha aí
respondido a sua pergunta. Obrigado, Isabela. Tá claro, obrigada, Lorival. Obrigado. A próxima pergunta vem de João Soares, de Citibank. Bom dia, Lorival. Bom dia a todos. Bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira, só para ficar claro, falou da Isa, assim, no curto prazo, o que se estão vendo, Lorival? Assim, agora a gente tem visto já uma notícia saindo que o supermercado está começando a reagir negativamente à queda de auxílio governamental e também esse spike de preço de itens básicos tem pressionado a cesta de consumo dos consumidores. Então, a gente só queria pegar uma coisa um pouquinho mais no curto prazo para entender como que tem evoluído essa dinâmica. Claro, eu entendo que, assim, olhando para frente, tem alguns fatores positivos, né, de você ter, enfim, a vacina e etc., mas, assim, por enquanto, só para entender como é que tem essa dinâmica específica, né, de auxílio e de preço de item básico tem afetado o consumo de processados. E o segundo ponto, Lorival, queria explorar um pouco, entendo a necessidade de, claro, de recompor e tem, de fato, refletido no resultado da companhia, tem sido super positivo, mas olhando a questão de market share, acho que é o segundo trimestre que a gente vê uma liquidação sequencial. Eu só queria entender como é que está a leitura da concorrência. Eles estão... você vê algum componente um pouco mais promocional? Você vê, talvez, tem algum outro fator que explica talvez essa deterioração, seja pontual e mais para frente deveria regularizar? Enfim, só para entender essa dinâmica específica de mercado competitivo. Obrigado, Lorival. Obrigado, João. Ótima pergunta, acho que é bom deixar claro. Eu vou fazer uma breve introdução e eu passo a bola até para o Sidney dar um pouco mais de detalhe para vocês. Com relação ao preço, consumo, de novo, o que a gente tem sentido hoje, nós não temos um problema de demanda, tá? O consumo, a demanda, ela continua forte, como eu disse. Alimentos, as pessoas continuam se alimentando e ainda o custo-benefício, os nossos produtos comparado com outros produtos de outra origem, de origem de bovino. Então, essa demanda ainda ela existe, está forte, está robusta, nós não sentimos um impacto com relação a isso. Com relação a preço, eu acho que o que temos feito é uma adequação de preço. E essa adequação tem feito do mercado de forma ampla em diferentes setores. Então, se você acompanhar, né, em todos os setores, existe essa adequação com relação ao custo e às despesas da companhia. Falando um pouco do que você colocou, a questão de market share, a gente avalia a leitura que nós temos hoje, ela é um dos instrumentos que nós utilizamos para fazer a gestão e para priorizar as nossas iniciativas, mas nós temos as informações completas quando eu digo, com a leitura que nós temos de todas as categorias, de todos os produtos que não são cobertos por essa leitura, e também de todos os pontos de venda, porque lembra que também a leitura não cobre todos os pontos de venda. Então, nós usamos ela como uma das ferramentas para fazer essa gestão. E o que nós notamos o crescimento que tivemos no início do ano, o impacto que nós tivemos, como nós já colocamos, ao longo do ano com a pandemia, por decisões nossas de adequação das plantas e para cuidar da saúde e segurança das pessoas. Eu acho que nós temos agora as condições de continuar avançando em todos os mercados e categorias que nós fazemos a gestão, inclusive aqueles que estão na leitura oficial. Então, eu queria só dar essa introdução, queria abrir aqui se o Sidney quer fazer algum complemento nesses pontos, aí fica à vontade, Sidney. Obrigado, Lorival. Obrigado, João, pela pergunta. Eu queria só reforçar ainda um ponto com o que o Lorival comentou sobre o impacto de preço sobre o nosso negócio, lembrando
que o trabalho que a gente tem feito, né, com agregação de mix e inovação, tem feito que a nossa participação de produtos de valor agregado suba para 85%, ou seja, o mix que tem um perfil mais exposto a preço, mais commodity, ele hoje representa menos de 15% das nossas vendas. E lembrando também mais um ponto, né, que o Lorival comentou, das nossas vendas, o que a pesquisa acaba capturando é em torno de 40% a 45% daquilo que nós comercializamos. Então, mas independente disso, nós estamos crescendo em processados e margarinas 8%, é um número bastante robusto, e se nós compararmos o market share da BRF com o mesmo período do ano passado, nós crescemos 2 pontos em margarinas, nós crescemos em congelados, nós praticamente mantivemos o market share de frios e, é claro, aonde nós mais sentimos que estávamos recuperando no primeiro trimestre e sentimos um impacto em função da restrição de produção já comentado aqui, foi em embutidos, que é onde concentram efetivamente, onde está concentrado o nosso mix de embutidos, que é Rio Verde e outras fábricas semelhantes. Então, é importante a gente ter essa leitura, porque comparado ao ano passado, o nosso market share, excluindo embutidos, ele é crescente, e esse market share, ele representa 40%, 45% das nossas vendas. Aquilo que nós vendemos em Natura e Food Service, pouco é capturado nessa medida. Só queria complementar isso, Lorival. Obrigado, Cid. Obrigado, Lorival. A próxima pergunta vem de Leandro Fontanese, do Bradesco BBI. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos, bom dia, Lorival e time. Eu tenho 2 perguntas, assim, na parte de processados, né, na parte de estratégia para o Brasil, se não me engano, alguns trimestres passados, vocês fizeram uma mudança de sair de alguns key accounts, se não me engano, até de alguns cash and carry, para desenvolver mais a rota, né, no Brasil. Eu queria saber um pouco um update dessa estratégia, né, como ela tem se desenvolvido, e também em que medida isso também ajuda agora nesse momento em que vocês têm que repassar preço, né? Ou seja, que vocês estão fazendo isso, desenvolvendo mais a rota e talvez saindo de alguns cash and carry, alguns key accounts que limitavam um pouco a sua capacidade de precificação. E na parte de geração de caixa, enfim, vocês estão consistentemente agora aí entregando uma geração de caixa positiva, e tem algumas melhoras ali do ponto de vista do working capital. Para entender o que ali vocês estão fazendo do ponto de vista de geração de caixa para ter essa melhora, e dessa parte de working capital, se tem alguma coisa que é temporária ou se é estrutural. Obrigado. Obrigado, Leandro. Deixa eu até fazer aqui uma correção, mas eu vou passar também aqui o Cid depois. Nós não deixamos em nenhum momento key accounts ou cash and carry. Nós ampliamos também o atendimento e a forma de trabalhar com a rota. Mas, de forma alguma, nós deixamos de atender ou reduzimos o foco e a prioridade. Nós ampliamos também o nosso atendimento. Tá? Então, só para esclarecer isso com vocês, como vocês viram, mas eu vou passar para o Cid depois. Assim que o Cid terminar, eu vou pedir para o Carlos complementar com relação à gestão de working capital. E aí, Carlos, acho que é importante dizer da nossa capacidade, o que a gente tem feito e das oportunidades que ainda temos, que podem ajudar na monetização de tributos e impostos federais que a gente tem feito e que está bem descrito no nosso ITR. Cid, você quer, por favor, complementar aí do nosso foco na base de clientes como um todo? Obrigado, Lorival. Bom dia, Leandro. Acho que aqui a gente precisa esclarecer, porque tem uma informação que precisa ser esclarecida. Primeiro, o que compõe a nossa rota? A nossa rota, ela compõe food service
e pequeno varejo. Então, é importante a gente entender que dentro dessa rota nós temos restaurantes, nós temos todos os pequenos varejistas e que no início do Covid nós tivemos um impacto, não só nós, né, o mercado como um todo, de mais de 35 mil clientes que deixaram de comprar porque fecharam ou funcionaram parcialmente. Então, nós tivemos, sim, um grande impacto em função do consumo fora de casa ter diminuído e ter aumentado o consumo dentro de casa. Então, esses dois canais de vendas, pequeno varejo e food service, tiveram, sim, um forte impacto. A boa notícia é que os dois evoluíram e em setembro nós já atingimos os resultados volumétricos do pré-Covid, tanto no food service quanto no pequeno varejo. Mas ainda temos uma quantidade de clientes que fecharam temporariamente ou definitivamente. O importante é que o volume como um todo voltou aos patamares pré-Covid. E é claro, esse fechamento do pequeno varejo, ou esse consumo, que é o mais correto falar, ou esse consumo fora de casa que migrou para dentro de casa, sim, ele fomenta as vendas no grande varejo. Ele fomenta as vendas, ou seja, o consumidor que antes ia comer fora, ao comer dentro, ele se abastece de um canal que é o varejo. Então, o ponto é que nós rapidamente nos adequamos a isso, transformamos aqui todo o nosso go-to-marketing para que nós pudéssemos capturar esta mudança de mercado. Tanto a adequação, e a gente tem aí uma série de iniciativas até para fomentar essa aceleração de crescimento do food service. Um deles é o nosso, que nós trabalhamos com outras 7 empresas, onde nós trabalhamos para fomentar. Em função disso, trouxemos já os patamares pré-Covid. E nos adequamos a todo o mix, né, para atender, tem um mix diferente para atender o grande varejo, que é onde o consumidor foi comprar os produtos para alimento dentro de casa. Então, não há, em nenhum momento, despriorização de qualquer canal, e sim uma rápida adequação da BRF para atender esse novo perfil de consumidor e essa nova demanda do varejo e do food service. Bom, bom dia, Leandro, bom dia a todos. Falando sobre o working capital especificamente, né, eu queria só dar um passo atrás para que você entendesse o seguinte: nossa governança financeira aqui na companhia leva em conta uma alavancagem adequada, uma gestão de custos eficiente e uma gestão de capital cada vez mais eficiente e mais colocando o balanço a serviço do negócio. Dito isso, na parte de capital empregado, você já viu a evolução do ROIC que o Lorival apresentou quando fez a comparação com 18 contra 20, o capital de giro foi uma das principais alavancas. E aí a gente teve uma combinação de eficiência na gestão de clientes, com um ciclo muito adequado, com uma inadimplência baixa. A gente até reverteu provisões adicionais que nós tínhamos feito no começo do ano. Os estoques, de novo, nós colocamos o balanço a serviço da companhia, da estratégia que você viu aqui no material sobre grãos, tem sido vencedora. Quer dizer, quanto mais a gente está conseguindo estender posições de estoques, quanto mais a gente está conseguindo colocar os nossos instrumentos financeiros a serviço do suprimento adequado de grãos para a companhia. E o terceiro ponto, os fornecedores. A gente também, as negociações que têm sido conduzidas de forma muito eficaz pela área de suprimentos, têm proporcionado à companhia um alívio na pressão do prazo médio de fornecedores. Em adição a isso, esses 3 vetores, nós temos aqui a monetização de créditos tributários. Na nota 9.2 das demonstrações financeiras, a gente expõe isso agora de uma forma mais clara e vai continuar fazendo isso ao longo dos próximos trimestres. Qual é o fluxo que a companhia vai ter de monetização de tributos federais, dado que nós geramos uma massa de créditos tributários bastante grande, especialmente relacionados ao ICMS na base do PIS e COFINS, né? Então, isso tudo a gente
conseguiu dinamizar. Só esse ano são 650 milhões nesses primeiros 9 meses. Nós acreditamos que até o final do ano vamos completar 720 milhões ao todo de monetização, o que contribui naturalmente para a melhoria da alavancagem, para a redução da nossa dívida líquida e para a sustentação de um balanço cada vez melhor. Carlos, só complementando a resposta ao Leandro, mais um dado só que eu não comentei, divulgado no nosso relatório. Nós já superamos a quantidade de clientes, que é um importante item da rota, né? Já superamos a quantidade de clientes, 262 mil clientes com mais itens por pedido. Então, também, esse é mais um dado importante que mostra a força que a BRF tem dentro da rota e a força que esse canal tem para se recuperar. Obrigado, Leandro. Ótimo, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Lucas Cipitia, de Goldman Sachs. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, parabéns pelos resultados. Eu quero fazer uma pergunta sobre o quarto TRI. Tradicionalmente tem uma sazonalidade muito alta, muito significativa. Gostaria de ouvir de você alguns comentários, mais no sentido de o que você acha vai ser diferente esse ano, com as mudanças do hábito dos consumidores, mudanças dos canais. Acho que como você está se preparando para esse quarto TRI, a gente deveria esperar alguma diferença significativa no timing, nos launches, no mix, também para manter esse momento, né, que ficou bastante claro nos resultados do terceiro TRI também da parte de proteção de maior valor agregado. Então, só algum comentário sobre o quarto TRI e principalmente o impacto da sazonalidade depois desses resultados. Obrigado, Lucas. Obrigado pela pergunta. Falando do quarto TRI, eu posso dizer que eu estou bastante otimista, tá? Com a demanda que nós estamos tendo pelos nossos produtos. Também tivemos, não chega a ser um proxy completo, mas o que aconteceu lá no Círio de Nazaré, em Belém, que é um pouco de uma demanda parecida com o que acontece com os comemorativos, com o Natal, vamos chamar assim, e que foi super positivo e super forte. E os primeiros dados do trimestre, a forma com que a gente atua, também tem demonstrado uma demanda forte. Obviamente, Luca, tem um certo grau de incerteza. Vai ser, acho que, o primeiro Natal e virada de ano dentro de um cenário, vamos chamar de pandemia. Mas a expectativa que nós temos é de um consumo maior dos nossos produtos. Por quê? Muitas comemorações que aconteciam fora de casa, até eventos públicos, né, de comemoração de passagem de ano, por exemplo, vão acabar acontecendo dentro dos seus lares, em torno da mesa. E aí, tanto Chester Perdigão, Peru Sadia, os nossos produtos têm, sim, um bom posicionamento, um adequado posicionamento. Então, a perspectiva que nós temos para o próximo trimestre, aqui, o quarto trimestre, é uma gestão de custo bastante adequada, como vocês viram, e uma perspectiva de mercado e de demanda também bem adequada. Não sei se o Patrício ou o Sidney querem complementar alguma coisa. Em relação ao mercado Brasil, Lorival, agregar também, né, que a relação entre frango e as outras proteínas está muito favorável ao frango. Se houver alguma demanda, essa demanda tende a favorecer o aves, né? E contando também que o Natal, em função do câmbio, né, também acaba favorecendo acaba intimidando aí os produtos importados. Então,
em linha com o que você falou. A gente está bem otimista em relação a um fim de ano e principalmente com efeito natalino positivo. Igual se posso complementar também no internacional para dar uma ideia, a gente vem passando assim pelo segundo trimestre, o terceiro muito similar ao segundo trimestre, com momentos diferentes. Então, na Ásia, a gente está super otimista que esse nível de volume e preços, até mais volume, é esperado com a flexibilização das quarentenas, do food service, do turismo e demais. Mais rápida a reação no Oriente Médio, ainda com a Turquia que começou 1 ou 2 meses depois, no terceiro trimestre, mas já se aproximando muito a essa levantada do Oriente Médio, onde tem melhor clima, onde tem mais eventos fora, onde os governos começaram a autorizar mais festas de casamento, Arábia Saudita autorizando ou voltando a abrir a Meca para o turismo religioso ir e demais. E então a gente está super otimista com isso aí. E nos outros mercados, tanto Europa, onde a gente vende menos, também dá para ver uma melhora muito rápida nos preços do peito, preços de outros produtos e demanda, mesmo agora, mesmo nos últimos 2 meses e para o futuro. No caso da África, é uma situação mais estável durante o ano. Caso da América Latina também, onde também a gente tem muitos produtos novos lançados no canal de exportações diretas de valor agregado, pensando nesse final de ano, principalmente início do próximo ano. Uhum. Então, super optimista. Muito bom. Obrigado a todos. Obrigado, Lucas. Próxima pergunta vem de Tiago Duarte, de BTG Pactual. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria explorar 3 pontos rápidos. Primeiro, voltando à discussão de Brasil, eu entendi, acho que foi boa discussão sobre a questão de market share, de volume e da demanda. Eu queria só pedir para vocês explorarem um pouco com a gente a questão das margens, né? A gente viu uma evolução positiva de margem bruta, né, mas ela ainda é abaixo do que a gente já viu em cenários em trimestres anteriores nos últimos anos, né? No entanto, o SG&A ele melhorou bastante com o percentual da receita, de forma que a tua margem EBITDA fosse de fato muito boa. Eu queria só se vocês pudessem explorar um pouco o que levou essa dinâmica. Eu presumo que tem um pouco a ver com essa questão do canal, que o Sidney falou bastante, né, do consumo maior dentro de casa, fora, então isso talvez tenha uma dinâmica diferente em relação a como isso impacta a tua margem bruta versus o teu SG&A. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é sobre CAPEX. É bacana ver vocês começando a dar um pouco mais de um ensino de crescimento para a linha de investimento de vocês. No início vocês falaram de alguns desgargalamentos, né, de capacidade processada no Brasil, mas eu queria que vocês pudessem ir um pouco além e falar de outras oportunidades de crescimento. Eu não vi vocês falando nada da planta na Arábia Saudita, seria talvez um ponto interessante também, e outras oportunidades que vocês vislumbram em termos de expansão de capacidade. E por último, se o Patrício puder falar um pouco do mercado halal, ao que tudo indica, né? As margens melhoraram bastante na Arábia Saudita, apesar do banimento, se não me engano, de 2 plantas, e o que está pesando lá é principalmente Turquia. Só para ele ponderar um pouco para a gente as diferentes geografias, para a gente entender aonde a gente deveria ver essa margem, se faz sentido continuar melhorando, como melhorou nesse TRI em relação ao segundo, ou se a questão da Turquia ela ainda pesa. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Ótimos pontos, 3 pontos super importantes e relevantes. Falando do primeiro aqui com relação ao custo das margens, lembra sempre, Thiago, que nesses trimestres, esses 2 últimos trimestres, nós tivemos um impacto grande na produção que é inerente ao que aconteceu com o Covid e com a pandemia, né? Onde nós tivemos que fazer adequações, eventualmente reduzir ali
a nossa capacidade de produção, um turnover grande com pessoas afastadas. Nós também tivemos impacto no campo, né? Então, com os animais, na hora que você reduz um pouco a capacidade em algumas plantas, isso muda o perfil, muda o peso desses animais, que também trazem uma diferença ali de produtividade. Então, foram trimestres que eu posso te dizer que nós não conseguimos, por esses efeitos, né, e naturais que aconteçam, rodar com 100% da produtividade que nós queríamos. Isso vai acontecer e está melhorando a cada mês com a adequação de todos os processos e procedimentos. Então, tem esse fator aí que é importante, mas, mesmo assim, você viu, a gente tem mantido aí a consistência nesses resultados. Depois eu vejo se você quer passar alguma coisa a mais. E com relação a CAPEX, sim, nós estamos investindo aí no desengargalamento, vamos chamar assim, como você disse, de algumas plantas, algumas unidades. Por isso tem a ver com lançamento de produtos, lançamento de novas categorias de produtos e o crescimento que nós tivemos também em algumas categorias. Então, nós temos aí, já estamos fazendo uma série de investimentos proporcionando que a gente amplie o leque de oferta ao mercado, em sua quantidade e diversidade. Além dos investimentos, você viu que a gente está fazendo em digital e em outras áreas. E isso é uma tendência que vai seguir para o terceiro, quarto trimestre e também ao longo de 2021. Então, só queria ver se o Sidney quer complementar alguma coisa aqui em relação ao tema de Brasil. Depois eu já passo aí já entra o Patrício e ele já dá esse fecho em relação ao halal, ao caso. Tiago, obrigado pela pergunta. Eu acho que aqui tem que pontuar algo sobre o Brasil, como você comentou. Eu acho que a nossa margem publicada agora no terceiro trimestre, ela é quase 1 ponto percentual maior que 2019 e 3 pontos percentuais sobre o último trimestre, que é onde o Lorival comentou que nós somos bastante impactados por tudo que ele comentou, mas a margem do Brasil alcançou 25,3 por 2 motivos, ou por 3 motivos, né? Primeiro, o motivo, a nossa capacidade a nossa agilidade em relação a corrigir nossos preços pelo impacto do custo. Segundo, que nós comentamos aqui, a nossa melhoria do mix, né? A gente saiu de 82% para 85% o mix de valor agregado. E terceiro, a inovação. Nós lançamos 29 itens, agregando e fazendo com que a nossa inovação saísse do ano passado de 3 pontos percentuais para 5 pontos percentuais, 5% da nossa receita vem agregando valor, sem contar toda a nossa estratégia de go-to-market para operar dentro do mercado diante da nova realidade. Mas os resultados de margem bruta no Brasil, eles são crescentes e estão dentro do patamar histórico, do bom momento histórico, né, de 25,3%, Tiago. Só antes de passar para o Patrício, deixa eu só entender. A minha pergunta, na verdade, era a seguinte. Essa mudança do canal que nós vimos com consumo na ordem de casa em detrimento do on-trade, vamos dizer assim, ela não tem um impacto relevante na dinâmica de margem bruta e SG&A. Era basicamente essa conclusão que eu queria chegar. Você está, assim, esta variação pequena, né? Ela, de fato, ela tem um impacto menor, porque ela não é representativa a queda na rota, e o mix de valor agregado vendido no autosserviço acaba impulsionando as nossas margens, por isso que você acaba evoluindo, mas é todo o trabalho que nós estamos fazendo de valor agregado, de aumento de valor agregado para compensar. Então, o mix, ele acaba, de canais, ele acaba se adaptando, se adequando a esta nova diretriz nossa de crescimento de valor agregado.
Não sei se respondi o que você perguntou. Não, respondeu sim. Obrigado. Tá bom. Perfecto, Thiago. Voy a intentar pasar rápido pelo mercado halal e a Turquia, entrando na Arábia Saudita. O importante é que a região sofreu com a pandemia muito, em quanto à pandemia em si, ao preço do petróleo e à falta de turismo, não? Tem mercados que são muito dependentes do petróleo, mercados que são muito dependentes do turismo, como é o caso dos Emirados Árabes, do Bahrein, mesmo Oman e demais, onde tem não só turismo que gente que vem de férias, tem turismo de negócios, não? Exibições e demais. Nessa situação, a gente colocou tudo para jogar full. Quando nós falamos que a gente tem marca, temos mix, temos uma distribuição com penetração, temos a fábrica local que complementa com o fornecimento do Brasil e da Turquia. E quando a gente fala do mix, nós somos praticamente a única empresa que tem o griller, as partes e os produtos de valor agregado. E isso é muito importante porque o griller dá essa penetração numérica, as partes, além do lucro e além do prêmio da marca Sagia no griller, as partes a gente tem muita disponibilidade por causa do volume do griller, tem uma parte que você corta e tem muita disponibilidade, e você sabe que os asiáticos gostam mais das pernas e os árabes, tanto quanto europeus e americanos, gostam mais do peito. E aqui é uma região que tem dos dois grupos, tem muitos paquistaneses, indianos, filipinos e demais, e tem também, obviamente, os locais e os expatriados da Europa e demais que gostam do peito. Então, é uma combinação muito importante, e além disso aí a gente tem os industrializados. A gente aumentou nosso market share nessas categorias e a gente perdeu um pouquinho o market share no valor agregado, nos produtos agregados na Arábia Saudita por causa da suspensão do KISAD, onde a gente já está em planos de recuperar, já quase 50% foi recuperado via parceiros locais, co-packers, que produzem para a gente, e a partir de dezembro a gente começa a produzir na nossa fábrica. A gente recebeu aprovação poucas semanas atrás, a gente já mandou gente, já está organizando tudo e demais. Em dezembro, a gente começa com nossa produção para complementar também com as parcerias locais. Então, essa situação levou ao mercado halal já começar a ter essa recuperada, comparando o segundo trimestre versus o terceiro trimestre, com tudo em linha para ter um último trimestre do ano muito melhor e 2021 em outro patamar. A gente está realmente em outro patamar quando fala de marca, de mix, de distribuição, de fábrica que complementa, como eu falei, o fornecimento e demais. No caso da Turquia, foi um pouco mais complicado porque a crise da pandemia pega mais a Turquia. Primeiro começou com as exportações para o Iraque, que fez que tenha mais volume disponível para ser vendido no país. E aí, quando começa a pandemia, começa a perda do food service, que é um canal muito importante, e no que se chama o high season, que é as férias, principalmente julho, agosto, onde tem muitos europeus e gente do Oriente Médio indo para a Turquia, foi dos meses mais baixos do ano. Então, a Turquia passou por uma crise econômica, uma depreciação da lira e mercado fechado no food service e com um impacto do turismo muito forte. Então, a recuperação da Turquia começa pela redução do alojamento, principalmente da indústria. A indústria foi a primeira que reagiu mais ou menos por maio. Isso começa a impactar entre setembro e outubro, já deu para ver isso no mercado. A Turquia abriu para o turismo e começou a receber turismo da região, principalmente, e a lira continua uma situação complexa, mas quando você tem menos oferta para uma demanda que começa a crescer, também cria as condições para os resultados ser melhores. Mas está um passo atrás do halal na velocidade de recuperação. Aí tentei dar uma explicação o mais rápido possível, não sei se tem alguma dúvida ou ficou algum tema pendente.
Não, já ajuda bastante. Obrigado, Patrício. Obrigado. Obrigado, Patrício. Obrigado, Thiago. A próxima pergunta vem de André Achen, de Itaú. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Eu tenho duas dúvidas, na verdade, relacionadas aos níveis de estoque que estão carregando de milho. Queria entender um pouquinho melhor o custo médio do seu estoque que está carregando agora no terceiro trimestre, para entender um pouquinho melhor os seus custos. E olhando para o quarto trimestre, vocês poderiam comentar a que nível está formando o estoque de milho e quantos estoques está carregando, quantos meios de estoque estão carregando? André, excelente pergunta. Mas essa é aquela pergunta que eu adoraria te responder, para te passar esses dados, mas, infelizmente, ela é absolutamente estratégica. Eu entendo a importância dela, de te dizer o quanto de estoque a gente tem e a que preço a gente tem. É bastante precisa a tua pergunta, mas a resposta eu infelizmente, não vou te dar com esse nível de detalhe para preservar realmente a nossa estratégia. Mas o que eu posso te dizer é que ela está em linha e até melhor do que a gente tem feito e tem construído nesses últimos trimestres. Eu não sei se o Leonardo quer complementar alguma coisa, mas é isso. Infelizmente, peço desculpas, mas é isso. Oi, André, tudo bem? Bom dia. Acho que um pouco o Lorival falou, a gente vem criando essa estratégia já há algum tempo, né? Acho que desde que a gente começou a apresentar, a gente tem toda uma estratégia de garantir o abastecimento e competitividade da BRF nos custos dos grãos. Então, tem toda uma área de inteligência que monta essa estratégia em conjunto com várias áreas da companhia. A gente ampliou bastante nossa capacidade de armazenagem, a gente aumentou o número o uso de insumos alternativos ao milho e ao farelo nas nossas rações. Nosso time de nutrição, em conjunto com o nosso time, tem procurado novas fórmulas para conseguir garantir a conversão alimentar eficiente na companhia. Isso tem sido traduzido bastante em custos mais eficientes. Essa é a convicção que a gente tem, que a gente vai manter para frente. A gente está bastante seguro dessa estratégia que a gente adotou. Mas os volumes e a quantidade e o preço que a gente tem, de fato, é muito estratégico para a companhia e a gente vai se permitir não passar essa informação nesse momento. Perfeito. Se vocês me permitirem... A próxima pergunta. Desculpa. Só para fazer um complemento à pergunta do André. André, se você também puder olhar na nota 7 de estoques das demonstrações financeiras, você vai ter uma boa comparabilidade, porque a gente abre a linha de matéria-prima, então você consegue ver ali o comportamento da conta matéria-prima dentro do nosso estoque, o quanto a gente está sustentando e empregando capital nesse sentido, tá? Em linha com a estratégia que a gente já mencionou aqui. Perfeito, obrigado. Obrigado, André. Desculpa, André, eu não estava te ouvindo bem. Obrigado. A próxima pergunta vem de Felipe Meira, de Credit Suisse. Bom dia, Lorival, a todos os times da BRF, parabéns pelos resultados. Eu queria fazer algumas perguntas, por favor. Eu sei que vocês não passam guidance sobre os resultados futuros, mas eu queria saber se vocês podem passar um pouco de curso de como está a margem bruta da empresa, olhando para esse um pouco mais de um mês, tanto no Brasil quanto no consolidado do quarto trimestre até o momento. Dado que você fala um pouco mais sobre isso, os grãos continuaram com o trajetório ascendente de preços e, ao mesmo tempo que a gente teve essa remoção do coronavoucher, correção. Enfim, como está o comportamento da margem bruta hoje, olhando um pouco para tendências desse terceiro tri? A minha segunda pergunta vai no halal. Eu vou comentar um pouco no release que acabaram sofrendo um pouco na questão de preços devido à restrição na compra dos Emirados Árabes. Vocês têm algum update sobre timelines, quando vocês conseguiriam de novo habilitar esses 2 pontos para o mercado halal? E a terceira pergunta vai para a Ásia. Vocês mostraram no release um pouco de queda de exportação de frangos para a Ásia. Queria entender um pouco quais foram os principais drivers dessa queda. Assim, vocês, como comentaram no release passado, estão vendo uma exportação um pouco mais competitiva dos Estados Unidos ou não, se vocês tiveram algum problema de fábrica, enfim, quais foram os drivers dessa queda. Muito obrigado e parabéns pelos resultados.
Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu vou falar um pouco aqui com relação ao seu primeiro ponto da margem bruta. Eu posso te dizer que eu não tem nada que me preocupe nesse momento. O que a gente vê é uma perspectiva, como a gente reforçou ao longo dessa discussão, positiva, à luz da demanda, à luz de um trimestre onde nós temos os comemorativos, uma época de Natal, e também do que o Patrício disse com relação ao mercado internacional. Então, acho que nós estamos entrando bem, tanto no terceiro trimestre, quanto no ano que vem, com relação à estrutura de custo, a nossa eficiência, e estamos olhando aí positivamente com relação também à demanda e o nosso posicionamento. Então, acho que o máximo assim, que eu posso te dizer, para que a gente não fira aqui, dar nenhum tipo de guidance ou qualquer projeção mais efetiva. E aí eu passo para o Patrício para comentar um pouco aí a tua pergunta com relação ao mercado halal e ao mercado de Ásia. Então, vou começar respondendo a parte da Ásia, a parte do halal. A verdade é que não consegui entender a pergunta porque a señal não está muito boa. Mas, enquanto falo da Ásia, depois aí vemos a pergunta do halal. A Ásia, o que você pergunta sobre uma queda do volume de frangos, essa situação se dá principalmente por dois motivos. Uma é no Japão, tem um impacto no Japão, como falei em algum momento no início, por causa da pandemia, por causa do adiantamento dos Jogos Olímpicos para o próximo ano, nos melhores meses do Japão para receber o turismo. A parte da pandemia, você sabe a importância do food service no Japão, onde tem uma penetração maior a muitos outros mercados do mundo e foi impactado pela pandemia. Então, isso fez que os estoques locais aumentaram muito durante o final do segundo trimestre, principalmente no terceiro trimestre, uma situação que já está melhorando e muito, e ao mesmo tempo que a gente conseguiu fazer uns investimentos em CAPEX para ter maior disponibilidade dos produtos demandados pelo Japão. Então, um pouquinho que isso começa a ter uma transição positiva agora no curto prazo e nos coloca uma situação muito melhor para o próximo ano. Os outros países da Ásia, caso a China, apesar de ter uma oferta maior dos Estados Unidos, essa oferta começa a ser menor nos últimos 2-3 meses, comparando com o segundo trimestre, que foi muito alta mesmo, e com essas notícias dos Estados Unidos e mesmo a Europa, com a vacina e demais, e relaxando um pouquinho os lockdowns e demais, sem dúvida essa oferta vai tender a ser menor. Mas a demanda da China continua muito alta, a demanda da Singapura foi muito alta, além de também ter passado por um lockdown até hoje bastante robusto, bastante fechado, e também boas notícias em todos os mercados asiáticos, só o Japão que passou por uma situação muito específica e se complementou com nossa falta, em parte, de disponibilidade de produtos específicos. Então, nada assim problemático para o futuro, ao contrário, já está na levantada da curva. Do halal, a verdade é que não entendi a pergunta, não sei se alguém que escutou melhor consegue me ajudar. Felipe, pode me perguntar novamente. Claro. Sobre o halal, comentaram no release sobre o impacto que tiveram na região pela continuação da não liberação das exportações da planta de dos Emirados Árabes, né? Basicamente, se tem algum update, se você tem algum timeline sobre quando seria possível voltar a exportar para o mercado halal dessas duas plantas. Sobre a liberação das plantas e a exportação, Patrício. Acho que é isso. Também ouvi bem mal aqui. Então, sobre a liberação, a gente tem duas plantas importantes assim suspensas, uma é o Quesada e a outra dois vizinhos. Afeta muito nosso volume para a Arábia Saudita, sem dúvida, mas ao mesmo tempo a gente
ganhou market share de exportação para a Arábia Saudita e market share local na Arábia Saudita, o que significa que realmente o consumo foi impactado durante esse período e isso deu para ver muito, assim, perda de empregos, fechamento do food service, o turismo religioso e demais, uma coisa que está continuando. Enquanto a dois vizinhos, a gente está colaborando, obviamente, com o Ministério da Agricultura, que está em conversas com o Ministério da Arábia Saudita, não tem nenhuma pendência do nosso lado. E com respeito, quizás, uma situação similar, só que é o Ministério dos Emirados Árabes que faz esse trabalho, onde eles já auditaram nossa planta e na visão deles está aprovada. Só falta ser validado pelo governo da Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, como falei, nós começamos um projeto de ter mais parceiros locais produzindo uma boa parte do mix e com a aquisição da nossa planta de Daman, que começa daqui a um mês, nós conseguimos cobrir uma boa parte desse fornecimento que vem do Kizad. Ao mesmo tempo, a planta do Kizad, a gente colocou muito foco, mesmo nos lançamentos que o Lorival falou na apresentação dele, para ter mais foco no food service e no varejo nas categorias que a gente não estava participando. Então, no último mês do trimestre que nós estamos falando, nós já estávamos em um volume muito próximo da fábrica ao que era quando estava a Arábia Saudita dentro. Então, mesmo tendo a aprovação da Arábia Saudita do Kizad, nós vamos ter que ver que oportunidades são melhores, mas o que a gente realmente já avançou com nossa posição local na Arábia Saudita. Então, essa é mais ou menos a situação. Obrigado, Patrício. Obrigado. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta vem de Luciana Carvalho, do Banco do Brasil. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade, parabéns pelos resultados. A minha pergunta é referente à estrutura de capital e à alavancagem. No terceiro trimestre, vocês apresentaram um incremento em prazo de pagamento, que passou para 7,5 anos, um aumento de 3 anos na comparação anual. Primeiro, eu queria entender um pouquinho aqui se existe mais espaço para melhoria e se esse patamar, de repente, já era almejado pela empresa. E quanto à alavancagem que se manteve aí, tanto flat na comparação anual quanto na trimestral, se tem alguma alteração para guidance para final de ano, se você já tem algum guidance para o próximo ano. Obrigada. Obrigado, Luciana. Obrigado pela pergunta. Eu vou passar para o Carlos aqui, sempre com aquela mensagem que tudo pode melhorar. Então, sempre tem oportunidade para melhora. Né, Carlos? Bola contigo aí. Obrigado, Lori. Você vê que a pressão do presidente é constante, né? A gente teve uma evolução bastante sólida da nossa estrutura de capital, especialmente no tocante à alavancagem, como eu mencionei, os 3 pilares, como a gente governa financeiramente a companhia, a alavancagem é um dos principais e materializa a nossa disciplina financeira. Dito isso, nós conseguimos chegar a um patamar bastante diferenciado de prazo médio de pagamento, com uma alavancagem estável, mesmo com um câmbio mais alto, de 5,46 para 5,64 em um trimestre. Isso graças à geração de caixa que tem sido, como a gente tem falado, direcionada integralmente para a redução da nossa alavancagem. Nós vamos sempre ter espaço para melhoria, tanto na estrutura de capital, quanto na gestão de custos, quanto no direcionamento da nossa alavancagem, tanto olhando o prazo médio, quanto olhando o mix de moedas, quanto olhando estruturas de financiamento para a companhia. Quero te lembrar, Luciana, que a gente também aumentou a nossa liquidez, né? Então, além do caixa que nós temos disponível, que nós reportamos aqui, cerca de 12 bilhões de reais, nós temos agora mais 3 bilhões de reais em linhas de crédito rotativos de altíssima disponibilidade junto à instituição financeira no Brasil, né? Então, isso é sequência de aperfeiçoamentos que a gente tem feito no balanço de uma forma integrada entre negócio e a estrutura de capital. Com relação ao guidance que você mencionou, a companhia reitera o guidance para 2020, do intervalo entre 2,35 a 2,75.
Nós vamos perseguir até o dia 31 de dezembro, às 23h59, os 2,75, né? Nós estamos aí com 2,90. Para o ano que vem, dadas as condições da nossa estrutura de capital e o nosso princípio já comprovado de disciplina financeira, a companhia não pretende fornecer guidance de alavancagem, uma vez que a sua equação de capital está bastante bem endereçada. Obrigado. Ótimo, obrigada a todos. Obrigado a você. Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra de volta ao senhor Lorival Luz. Bom, obrigado a todos, obrigado por estarem conosco mais uma divulgação de resultado. Nos vemos em breve, até o dia 8 de dezembro, para mais um bate-papo com vocês aqui. Obrigado a todos. A videoconferência da BRS SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.